Fala galera, beleza? Bem, como vocês puderam ver sobre as algumas evoluções do sistema do AmpliRec e também do HSR, né? Então, estou explorando os limites do sistema do AmpliRec. Por quê? Não basta apenas só colocar no equipamento, né? É necessário você tirar um bom proveito também desse sistema. E esse sistema me permite aumentar bastante a frequência da portadora, né? A oscilação da portadora, que seria o bias. Então, nesse caso, estou realizando alguns testes com uma frequência que é um pouco anormal, né? Nos decks mais comuns, a 105 kHz. Isso valendo apenas para os equipamentos que gravam fitas do tipo metal. Porém, isso daí tem consequências, tá? Percebo que poucas pessoas de fato utilizam fitas do tipo metal. Então, não sei a total necessidade de investigar mais em cima desse tipo de fita, de extrair o máximo de resultado possível. Por quê? A fita do tipo metal exige muito do transformador de bias, né? Até porque é uma fita muito difícil de apagar, assim como é uma fita difícil de se magnetizar. É uma lei da física que quanto mais difícil é um material para se magnetizar, muito mais difícil também para desmagnetizá-lo. Então, o do AmpliRec também sofreu algumas modificações, né? Estou utilizando um par de transistores diferente de uma ligação, por exemplo, de reamplificação. Uh, mas com um outro tipo de sistema, né, que junta o benefício de dois semicondutores aí que eu venho empregando nesse sistema. Mas isso não vem ao caso. No caso seguinte é que temos agora uma possibilidade de trabalhar com uma frequência mais alta. Só que qual que é a consequência disso? Um valor de pico a pico, né, em cima da cabeça de apagamento extremamente alto. Então a gente está falando aí em torno de 50, quase 60 volts. E nessa grandeza, o que acontece é que aquece muito a bobina. Eu já andei pegando alguns problemas, principalmente o que acontece em cassette decks da marca Dual. Também acontece em alguns Denons. Onde mais? Denon Dual. Já peguei caso da Sony, da Yamaha, onde a portadora tem uma frequência muito alta, que também é necessário, né? Aliás, perdão, não é necessário não, mas que todos eles gravam fitas do tipo metal. Então o que acontece? Essa tensão de polarização em cima da cabeça de apagamento é muito alta. E, consequentemente, a bobina ela aquece. Quando ela aquece, você tem um verniz isolante, né, ali entre as espiras. E esse aquece, esfria, chega uma hora que ela começa a entrar em curto. E o consumo, né, o consumo de corrente em cima do sistema de bias acaba aumentando. Então, nesse caso desse 5500 aqui, que é o meu, né, eu estou utilizando ele também para estudos, eu consegui aí ele trabalhar com 105 kHz, né? E conseguiu também apagar de uma forma eficiente fita metal. Só que a que custo? Né? Porque a bobina realmente chega em torno de uns 60, 70 graus de trabalho com um consumo em watt, né? De 1.5 watt, 1 watt e meio de potência só para fita metal. Então, isso daí é um exagero em cima do transformador de bias. Seria necessário montar um outro transformador de bias, só que quando você tem um transformador de bias também super bem dimensionado, acaba gerando também, né, ruídos. Transformador muito grande de bias, né? E o que a gente não quer, né? Então, eu fico pensando até onde vale a pena fita metal, né? Obviamente, eu sempre gosto de tirar o máximo proveito possível para mim.
falar que uma fita metal não vai apagar direito em 105 kHz é algo que eu não aceito. Mas eu vejo que tem limitações físicas no meio do caminho que agora não é minha teimosia, né, de querer deixar o equipamento assim, mas corre perigo de perder a bobina, né? Até porque todo o restante do sistema como que chama mesmo? Do sistema Ultra Bias está superdimensionado. Então, os componentes que estão ali não sofrem aquecimento, trabalha tranquilo, só que temos o gargalo, que é a bobina. E a bobina de qualquer aparelho, né? Geralmente a tensão de bias aí em 80 kHz, né? No caso, para esse aparelho, né, em fita metal, não chega aos 50 volts, dá em torno de 48 volts pico a pico. Agora 60 volts, né, para trabalhar com uma frequência de 105. Isso porque tanto a cabeça Permaloy de gravação e reprodução quanto a cabeça Ferrite de apagamento, elas não sofrem esterese nessa frequência, né? Pelo menos a Permaloy não, né? Mas agora fica a questão: voa em cima do sistema de gravação em fita metal para tirar o máximo proveito possível, né? Embora em 105 kHz grava fita metal maravilhosamente bem, porém ele tem digamos, uma não eficiência, uma deficiência em apagamento, né? Ainda fica um restinho de fundo. Obviamente isso daí é possível aumentando a tensão, né? Vamos supor que a tensão do primário originalmente desse aparelho é 20 volts, vamos supor que eu coloco 25 volts. Opa, aí apaga. E apaga bem, não deixa um resquício. Mas esses 5 volts a mais é o suficiente para a bobina chegar a um consumo ali de 1,8 watt. É muita coisa para uma questão de eletrônica, sim, né? Em cromo, para vocês terem uma ideia, em cromo a 105K ele já está consumindo quase 1 watt de potência. Se eu colocar em metal, ele já vai para isso a 22 volts mais ou menos, né? Isso vai já para 1,2 watt, que já é o suficiente, né, para apagar a fita metal que é gravada nele, obviamente, né? Se por um acaso a pessoa pegar e gravar a fita metal estourando o volume em algum outro aparelho, vamos supor, fita original não, fita lacrada, a pessoa tirou da caixinha, eu vou gravar a fita, beleza, coloca lá no aparelho 3 cabeças, grava lá a mais 6 dB, né? Até com um pouco de distorção no fundo, mas pô, consegui gravar uma fita metal tão alta, agora que deck que apaga. Por mais que as pessoas falem para mim, mas o meu apaga. Mais 6 dB vai ficar um fundo. Se você não apagar ela primeiro inteiro para depois regravar por cima, aí tudo bem, né? Se você não fizer isso, vai ficar resquício, sim, de gravação antiga, né? Porém, quando gravado a 0 dB, normalmente, né, de uma forma civilizada, ele apaga tranquilamente o que ele gravou. Porém, aí que tá, a eficiência de apagamento para mim sempre foi uma questão que é muito importante. Então, neste caso, como é que fica, né? Em 80 kHz, de fato, não sobra nada. Apaga muito bem, inclusive. Porém, a gente não tem tanta definição assim, né? Que você poderia esperar de uma fita metal. Então, é uma proporção, 2 pesos, 2 medidas, né? Inversamente proporcional. Frequência maior, melhor qualidade de áudio, porém resulta numa baixa eficiência de apagamento. Frequência menor, você tem uma melhor eficiência de apagamento, só que também você diminui a qualidade, né, em cima da gravação do aparelho, né, numa fita cassete. Então fica aí uma coisa para vocês pensarem. Eu também estou pensando como posso driblar isso, né, mas eu estou percebendo que está ficando cada vez mais difícil aprimorar, né, esses equipamentos. Eu estou chegando realmente... bem, aqui temos o gargalo, que é a bobina de bias, né?
Eu não sei agora para onde eu posso melhorar isso. Tá bom? Até pensei em trabalhar essa bobina imersa dentro de algum fluido, né? Mas aí já vai ficar uma coisa muito grotesca. Tá certo? Um abraço para vocês então. E logo mais a gente vai ter novos resultados.